Crepúsculo, uma belíssima exposição de cores no horizonte sob o sol nascente ou poente, ou será uma trilogia horrível de filmes de vampiro, ou um maravilhoso livro de introdução à filosofia cristã? Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre a terceira opção. Talvez algum dia nós falemos sobre a primeira, mas nunca jamais sobre a segunda opção. Olá, meu nome é William Orlandi, sejam bem-vindos a mais um Livros que Falam. E hoje, pessoal, nós vamos resenhar este maravilhoso livro de um filósofo holandês cristão reformado chamado Herman Doiverd, que o livro chama No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, publicado pela editora Monergismo, mais um livro da Monergismo aqui no nosso canal em 2018. E o subtítulo é Estudo sobre a Pretensa Autonomia do Pensamento Filosófico. Bom pessoal, a gente está numa série aí de vídeos aqui de resenha nesse nosso quadro Livros que Falam, ok? E nós vimos sobre o livro do David Koyzis, que é Visões e Ilusões Políticas, onde ele trata no finalzinho desse livro sobre uma perspectiva doiverdiana sobre a política, sobre uma proposta da filosofia reformada para um pensamento, né, político, filosófico, abrangente, não reducionista e não idólatra. E eu resolvi então nessa semana, neste sábado, trazer para vocês uma resenha deste livro do Herman Doiverd. Hoje a gente vai ver qual que é o projeto desse livro aqui, qual que é as circunstâncias que se deram nesse livro aqui. A gente vai ver algumas pitadas, por assim dizer, algumas nuances do pensamento do Doiverd neste livro aqui, e a gente vai terminar com o pensamento do Doiverd sobre a teologia, porque aqui nosso canal é voltado para essa crítica teológica à teologia, à literatura, à filosofia. Nós vamos dar uma olhada neste livrinho aqui hoje também. Bom pessoal, esse livro aqui foi uma série de conferências que o Doiverd ministrou lá no Canadá e principalmente nos Estados Unidos em 1958, ok? Então, eles estavam lá, alguns pensadores como Doiverd, Vollenhoven e outros pensadores influenciados por Kuyper, influenciados por outras correntes, estavam desenvolvendo essa filosofia reformacional lá nos Países Baixos, ok? Especialmente na Holanda do nosso querido Doiverd aqui, ok? E holandês é muito difícil, nem todo mundo sabe holandês, na verdade são poucas pessoas que sabem holandês fora da Holanda, a gente pode pensar assim, né? E para popularizar essa filosofia, esse pensamento, essa teoria do Doiverd e de outros pensadores ali reformados também, patrocinaram essa série de palestras do Doiverd na América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá. Então este livro é uma introdução ao pensamento do Doiverd feito pelo próprio Doiverd. Quer coisa melhor do que isso? Então existem muitos bons livros, né, Contornos da Filosofia Cristã, do Carl Beck, outros livros que introduzem a filosofia do Doiverd, mas nesse livro aqui você tem o próprio Doiverd introduzindo as coisas principais do seu pensamento, ok? A filosofia dele chama filosofia da ideia cosmonômica, cosmos de ordem e de criação e nomos de lei, ok? Então a lei, o universo, a criação é regida por leis das mais diversas, dos aspectos mais multifacetados, e o Doiverd tenta esquematizar isso a partir da filosofia cristã, ok? No primeiro momento, aqui no primeiro capítulo do livro, né, ele vai tratar sobre essa pretensa autonomia da razão. Tudo bem? Então é o que o subtítulo fala, estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. Então a gente pode falar de Platão a Edmund Husserl da fenomenologia. Nós temos essa pretensão de que a razão, ela não só pode, como ela deve ser autônoma, ela deve ser pura, livre. Você tem todo esse projeto arquiteturado pelo iluminismo de uma razão autônoma aí trabalhando a 1000 por hora num trem-bala sem paradas rumo ao progresso e ao destino utópico da humanidade. Bom, acontece que tudo isso é a maior história da carochinha de todas, é a maior folclore e mitologia, e isso é muito irônico porque os racionalistas acham que estavam eliminando toda a mitologia, quando na verdade eles criaram uma mitologia mais poderosa ainda, que é a mitologia da razão pura, o mito da razão autônoma o suficiente. O que o Doiverd vai fazer é mostrar que a nossa razão, os nossos pensamentos, eles são guiados, regidos e influenciados por conceitos pré-teóricos, conceitos pressupostos, ok? Por compromissos de fé que são anteriores ao nosso pensamento teórico e que, por assim dizer,
sobressaem a eles. Então, o nosso pensamento teórico sempre está influenciado por esses nossos pressupostos, por esses nossos pré-compromissos ou pré-comprometimentos à nossa razão teórica. Então, o Doiverd ele vai fazer essa crítica da razão pura, ao contrário de Kant, que tem a sua crítica da razão pura. A crítica da razão pura do Doiverd é uma crítica mesmo, ele vai criticar, julgar e mostrar que a razão nunca foi, não é e nunca será pura. Ok? E aí no segundo capítulo ele vai falar sobre se ela não é pura, o que está por trás disso. E na linha de Agostinho, que vai falar numa tradução da Septuaginta, lei de Isaías 7, né, que ele crê para entender, né, a frase em latim dele é clássica, né, eu creio para entender. E na posição também de Calvino, que nas Institutas vai falar que o ser humano tem essa semente de religião, o Doiverd vai dizer então que os nossos compromissos pré-teóricos, os comprometimentos do nosso coração que influenciam e determinam os nossos pensamentos teóricos, eles são religiosos. O centro do ser humano é ser religioso. Ser religioso é se voltar para a origem da nossa vida, a origem de significado que nos cerca, a origem da nossa existência. Pode ser a origem absoluta e verdadeira, que é o Deus triuno, ou pode ser algum outro aspecto da realidade que nós absolutizamos e, portanto, se torna um ídolo na nossa vida. Qual que é a origem de sentido da sua vida? A origem e propósito, né? O alfa e o ômega da sua vida. Será sua família, seu casamento, seu dinheiro, seu trabalho, sexo, comida, relacionamentos, aquilo que determina, que origina e que se projeta como propósito da sua vida. Esse é o seu arquê, esse é o seu propósito, esse é a sua origem, esse é o seu Deus. E essa religiosidade, quer seja genuína, cristã, quer seja apóstata, idólatra, ela está antes do nosso pensamento. E na verdade ela é supra-racional, ela está antes, está acima ao mesmo tempo, e ela vai determinar a nossa razão teórica, a nossa atitude teorética ou teórica do nosso pensamento. E a partir deste insight agostiniano calvinístico, o Doiverd ele vai reler toda a história da filosofia. Ele vai mostrar que toda a história da filosofia é caracterizada por um certo tipo de dualismo. Então, com os gregos, por exemplo, ele vai falar que existe um dualismo de matéria e forma, que são dois pressupostos em que se contradizem e que a hora se complementam, que é o heliomorfismo aristotélico, por assim dizer, e que por trás disso está uma motivação religiosa. Passa-se isso para o pensamento medieval, existe uma cristianização desse motivo matéria-forma. Então nós temos um motivo de natureza e graça, essa dialética de natureza e graça na filosofia medieval. E quando passa isso para a modernidade, para o humanismo ali da Renascença e até hoje, nós temos uma paganização de novo desse motivo base dialético, que é um dualismo entre liberdade e natureza, entre liberdade e determinismo. Ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, ora tendo uma síntese, não conseguindo. Será que nós somos totalmente livres? Será que nós somos determinados por nossa biologia, pela nossa sociedade, pela nossa família, etc, etc. Ok? Escapando de tudo isso, esses motivos idólatras, Doyle vai propor um motivo, uma motivação cristã que escapa das dualidades. E a motivação cristã é a criação, queda, redenção em Cristo através do Espírito. Okay? E nesse motivo bíblico, criação, queda, redenção, nós encontramos salvação, encontramos o arquê verdadeiro, o verdadeiro Deus, e escapamos da idolatria e das dualidades que escravizam o pensamento teórico apóstata. Ok? Então, o Doiverd vai fazer toda essa releitura da história da filosofia. É claro que a gente pode criticar às vezes parece reducionista, às vezes ele não faz uma leitura correta dos medievais, por exemplo, né? Mas tudo isso, todo filósofo está suscetível a cometer erros de interpretação de outros filósofos, e de maneira nenhuma isso diminui o intérprete. Na verdade, a gente tem que criticar, mas mantém-se a grandeza do filósofo nesse sentido, sem problema nenhum. Ok? Depois ele vai falar sobre as implicações do seu pensamento. Ele vai analisar especialmente um tipo de pensamento popular no final do século XIX e século XX, que pode minar essa filosofia reformacional, que é o historicismo, né?
essa questão de não há nada supratemporal, supracósmico ou suprateórico no sentido do everdiano da coisa, né? E que tudo é apenas invenções históricas, né? O que o Doivard faz? Ele aplica o seu conceito. O Doivard vai falar que a realidade é composta por vários aspectos e que nós não podemos absolutizar nenhum deles. O que o historicismo faz é absolutizar um desses aspectos teóricos, que é aspecto de significado, que é o aspecto histórico, ok? Então, absolutizando o aspecto histórico ali com Dilthey na Alemanha, depois passando para alguns pensadores ainda alemães, ingleses, americanos. Nós temos depois um neo-historicismo em Michel Foucault, né? E é muito comum hoje em dia ainda terem pessoas historicistas, né? Mas isso é uma absolutização do aspecto histórico, e não é à toa que o historicismo passou, o neo-historicismo passou, e se voltar de novo vai passar de novo, porque é inconsistente, não dá para se manter essa doutrina dogmática filosófica do historicismo. Ok? E por último, para caminharmos para o final, o Doivard vai falar, lógico, resumindo o resumo aqui, a gente não vai ver cada ponto ou cada capítulo do livro, eu vou deixar para vocês lerem, mas lá pro final do livro ele vai falar sobre a distinção entre filosofia e teologia, que também é original do Doivard. Ele vai falar então que filosofia é essa atitude teórica para o todo da realidade, ok? Como um filósofo influenciado por Doivard vai dizer, que filosofia é discernir o todo da realidade e descrevê-la sistematicamente. O Spira vai falar isso, né? Onde você vai tentar então dar essa síntese, essa organização de todos os aspectos da realidade, enquanto a teologia ela deve ser diferenciada da atitude pré-teórica, atitude ingênua ou suprateórica do nosso coração, que é religiosa, ok? Que se volta para Deus ou se volta para os ídolos, mas a teologia em si, enquanto ciência especial, ela é, por assim dizer, um pensar teórico sobre um dos aspectos da realidade, que na verdade é o último aspecto, que é o aspecto da fé, o aspecto da confiança, o aspecto da certeza, o aspecto certitudinal, ou como Doivard chama de aspecto pístico, que vem do grego pistis para fé, confiança. Okay? Então, quando você adentra o aspecto pístico, você com o seu pensamento teórico e começa a distinguir coisas ali dentro, e aí você, para o Doivard, em muitos momentos, né, a teologia é feita a partir da própria Bíblia, então uma interpretação da Bíblia à luz da história da igreja, feita para o benefício da igreja. Claro, para a glória de Deus de forma última, mas pensando sempre para o benefício da igreja. Isso se encaixa muito na nossa hermenêutica teológica, que eu falo para vocês o tempo todo aqui, que teologia é para ser feita para a igreja, ok? É para edificar a igreja, e Deus é glorificado nisso. É claro que em forma última é para a glória de Deus, mas de forma penúltima é para edificar a igreja, não é para ficar satisfazendo especulações e curiosidades de teólogos aí. Ou para o pessoal ganhar dinheiro, publicar livro, ter título acadêmico, ter fama, ter glória. Não, teologia é para ser feito para a igreja. Ou você como acadêmico, você faz para ajudar pastores a entender melhor a Bíblia, para ensinar as suas ovelhas, no sentido mais acadêmico ainda, né? Então, os acadêmicos, os scholars, os teólogos, eles são servos dos pastores, e os pastores são servos da igreja, corpo e noiva de Cristo. Ok? É claro que houve muitas críticas a essa distinção que o Doivard faz, né? Mas eu não vou entrar no mérito aqui. Leem esse livro, ok? No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, editora Monergismo. Se o conteúdo aqui desta resenha agregou na sua vida intelectual, moral, espiritual de alguma forma, sua vida teológica, sua vida filosófica enquanto cristão, sua vida de pensar a fé cristã, pensar o mundo em que Deus te colocou e nos colocou, converse comigo aqui nos comentários, deixa eu te ouvir se você já leu, se você não leu, se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade com esse livro, que é uma introdução ao Magnus Opus do Herman Doivard, que é New Critique of Theoretical Thought, nova crítica do pensamento teórico. Claro que estou falando a tradução do inglês porque foi escrito em holandês. Tudo bem? Se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo, compartilhe esse conteúdo e ative o sininho para você não perder nenhuma resenha aqui no canal Crítica Teológica. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima resenha em mais um Livros que Falam.
Até mais, pessoal.